Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com Ana Virgínia Gama, ginecologista, obstetra também, terapeuta sexual. Nosso tema principal hoje. Muito legal. Pois é, vamos falar sobre a sexualidade feminina, né? Os desafios aí, os tabus. Vamos quebrar esses tabus. Vamos falar sobre isso agora. Vamos lá? Virgínia, seja muito bem-vinda, se apresente. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, tá? E principalmente para falar de um tema que, para mim, é o meu dia a dia, mas que eu vejo que para cada mulher que se aproxima, que nos busca um atendimento, a gente sempre vê a dificuldade, o quanto as crenças, os tabus impedem dessa mulher vivenciar a sua sexualidade de uma maneira satisfatória, como todos nós deveríamos vivenciar. É interessante isso, né? Porque em pleno século XXI, não é, com tanta inovação, com tanta tecnologia, com tantos avanços que a nossa sociedade tem, que a mulher conquistou, mas a sexualidade ainda caminha em passos assim pequenininhos, lentos. É verdade. E assim, se a gente, como você está dizendo, hoje a mulher, ela, profissionalmente, ela está de igual para igual com o homem, tá? No campo do trabalho. Mas, infelizmente, nós não fomos educadas, ensinadas a ver a nossa vida sexual, a expressar os nossos desejos da forma como nós fomos ensinadas a trabalhar, a ser profissional, ser mãe, ser dona de casa. E aí a gente percebe que uma das principais queixas que chega no nosso consultório, qual é? A diminuição do desejo sexual. E essa mulher, ela diz, doutora, eu não sei mais o que é que eu faço. Aí sempre pergunta, será que não são os hormônios? Será que eu não tenho que tomar alguma medicação? E é nesse momento que a gente vai precisar conversar com essa mulher, explicar para ela como que se dá a resposta sexual, fazer um aconselhamento sexual, tá? Porque muitas mulheres acham que elas estão com um problema, eu estou com um problema. E não é, nem sempre essa mulher está diante de uma disfunção, que a gente chama, tá? Então, assim, o desejo sexual feminino é diferente do desejo sexual masculino. O homem, desde que o mundo é mundo, ele foi, culturalmente, foi passado para ele que ele sempre poderia expressar tudo. E como você falou, no século passado, os homens, e até hoje, eles sempre puderam aproveitar a sua vida sexual sem limites, tá? Sem limites. A Idade Média, ela nos podou muito. A mulher, se ela fizesse algo, se ela expressasse algo, ela poderia ir até a morte, não é? Então, assim, e a mulher, ela era programada para casar e ter filhos. A função sexual dela era apenas reprodutiva, tá? Então, hoje, a gente quer passar para essa mulher que a saúde sexual, ela é tão importante quanto a saúde cardiovascular, quanto todos os nossos outros sistemas que precisam ser tratados. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde hoje, ela tem como pilar de qualidade de vida você também ter uma saúde sexual satisfatória. A gente não está vendo que a população está cada vez vivendo mais? Sim. Se eu estou vivendo mais, eu também quero viver com qualidade. E quando a gente fala de qualidade, a gente também está aí incluindo o quê? A nossa saúde sexual. Na época das nossas avós, se achava que a mulher, quando chegava à menopausa, pronto, acabou. Não tinha mais prazer, acabou. Não tinha... E a vida dela já estava acabada, assim, esperando. Porque as mulheres também, naquela época, o tempo de vida também era menor. Quantas mulheres hoje na menopausa, elas estão resgatando, reiniciando um novo ciclo? Eu agora não tenho mais filho pequeno, eles já estão encaminhados, eu sempre tive vontade de fazer um curso ou de fazer isso. Eu vou fazer agora, tá? Então eu quero fazer isso e também eu quero viajar, eu quero conhecer outras pessoas,
é o meu momento. E dentro desse momento também está o quê? Eu também quero aproveitar a minha vida sexual. Então, assim, e esse pequeno detalhe não nos foi passado. Aí o que é que a gente traz? A gente traz o que foi nos ensinado, tá? Que sexo estava relacionado apenas à reprodução, tá? Então, quando hoje eu quero expressar que eu estou com vontade, que eu gostaria de fazer isso, a gente às vezes tem medo, a gente tem aquela resistência. O que é que o outro vai pensar? O que é que eu vou... E aí eu sempre oriento. O que é que é mais? Qual é o alicerce de um relacionamento? Não seria a comunicação? A intimidade deveria ser. Por quê? Se eu tenho vergonha, se eu tenho dificuldade, eu preciso dizer para aquela outra pessoa que, assim, eu sei que é importante, mas eu tenho dificuldade, a gente precisa conversar, vamos aprender, porque ninguém ensina isso para a gente. Então, é algo que eu não tenho a mesma experiência que eu tenho em ter me formado, entendeu? Em ser uma profissional, que isso foi ensinado. E estudou um bocado, né? Estudou anos muito. Estudando para quê? Agora, em que momento que a gente estudou o relacionamento sexual? Entendeu? E então, o homem, a resposta sexual masculina, o homem, ele é muito a visão. Ele vê, tá? Ele tem desejo, ele tem ereção, ele está pronto. Nós, mulheres, sentimos isso no início do relacionamento. Se você observar, Paula, quando a gente está interessado em alguém, você começa a pensar, você começa a imaginar como é que vai ser quando ele for, quando ele fizer isso, quando tiver isso. A gente fica assim, e aquilo vai nos dando aquela vontade, aquele desejo. A partir do momento em que a gente estabiliza esse relacionamento, que aí você diz, já tem tanto tempo, a gente tá assim. Aí é como se viesse o quê? Uma preguiça sexual. A gente fica assim, acomodada. Mas a gente fica acomodada por quê? Eu não preciso mais pensar, mas tá sempre aqui perto de mim, tá? Ou seja, é como se a gente tivesse um jardim lindo, mas a gente está esquecendo de aguar aquele jardim, de podar aquele mato, para que ele fique sempre bonito, tá? Por quê? Se você tem filhos, você já pensa, eita, como é que vai ser o aniversário? Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, entendeu? Vai ter uma apresentação na escola. A gente pensa em tudo. Eu trabalho, né? Se programa, eu trabalho. Então você diz, eita, amanhã eu saio 7 horas, não tem feijão, a moça vai chegar, eu tenho produto. Porque isso somos nós mulheres, entendeu? Sei que em algumas situações você divide as tarefas, mas não é o normal, não é o dia a dia ainda, não é verdade? Isso. Então, assim, nós acumulamos função. E essa mulher chega e diz desse jeito, mas eu não tenho tempo, eu não sei qual é a hora que eu vou fazer isso. Tudo bem. Mesmo que o dia tivesse mais que 24 horas, talvez você não fosse conseguir. Porque a gente sempre está priorizando o que é servir ao outro, fazer ao outro. Mas quando é algo para mim, eu sou a primeira a deixar para depois. Por quê? Cuidar da nossa vida sexual dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho como? Eu preciso... cada um tem o seu relacionamento. Então, digamos, a gente namorou sexta-feira, hoje já é segunda. Eita, eu já sei que ele vai chegar hoje, ele vai me procurar, porque eu sei que ele fica agoniado. E aí você diz, e eu? Eu estou pensando nisso. Eu estou programando, aí você diz, mas quando eu chegar em casa, eu vou ter que fazer ainda a janta, entendeu? Tem roupa para lavar, tem que fazer isso. Gente, nós precisamos o quê? Eu tenho uma pirâmide de prioridades. O que é mais importante naquele momento? Eu não vou conseguir fazer tudo. Isso. Então, assim, a janta, a gente precisa comer, né? A janta eu tenho que fazer. Então, a roupa eu vou deixar para depois, entendeu? Eu vou ter que fazer isso para que eu tenha tempo para eu pensar um pouco no nosso momento. Eu preciso disso, todas nós mulheres precisamos trabalhar o nosso órgão sexual mais importante, que é o nosso cérebro.
Para que eu fique excitada, para que eu tenha vontade, eu preciso pensar, eu preciso imaginar esse momento. Senão Entendeu? se torna uma obrigação, né? Sim. Não tem prazer. E como é triste ouvir da mulher, doutora, faço, né? Porque eu tenho que fazer, né? É meu marido, né? Eu tenho que satisfazer ele. Poxa, por que você não pensa um pouquinho em você? Entendeu? Então, assim, já que eu assumi tantos compromissos, eu preciso saber administrar. E assim, isso não é uma receita de bolo, porque cada um tem a sua realidade. Agora, eu preciso colocar isso para a paciente e dizer, você precisa pensar o que é mais importante para você hoje. E quando a gente fala da comunicação, no momento em que vocês estejam, a gente está almoçando no trabalho, a gente poder conversar, olha, eu percebo que a gente está precisando namorar mais, eu estou vendo que você está me procurando, mas assim, eu queria tanto que a gente pudesse combinar quando chegar em casa, você pudesse me ajudar um pouco, olha, enquanto eu faço a janta, você dá banho nos meninos, você arruma isso, porque para que sobre tempo para a gente. Então, assim, conversar, porque às vezes a gente quer que o outro adivinhe. Poxa, mas você não está vendo? Você não está vendo que eu cheguei, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo? Então, assim, o clima, ele já fica um pouco tenso, já fica, poxa, Perde, né? não estou preparada, como é que esse clima não está E legal? já foi, né? Exatamente. Então, por que a gente não pode conversar e vamos organizar? Porque vai ser bom para nós dois. Aí depois a gente vai, a gente toma banho junto, a gente come junto. Sobra um tempinho. Por quê? Hoje é segunda-feira. Amanhã a gente tem que trabalhar de novo. Então, eu preciso que você me ajude. E quando isso acontece, para nós mulheres, isso é algo estimulante. Porque nós também estimulamos o nosso desejo quando a gente recebe esses estímulos que não são especificamente sexual, entendeu? Não é ele chegar, dar um beijo no meu pescoço, dizer eu estou morrendo de vontade, eu quero ficar com você. Mas quando eu vejo que a gente chegou, que tem muita coisa para fazer, mas ele está me ajudando, ele está fazendo isso, então é porque ele também está se esforçando para que eu tenha tempo para a gente ficar junto. E isso é um estímulo positivo. A gente entende como uma forma de cuidado, né? E as coisas ficam mais leves, né? Acho que fica naquela brincadeirinha. Eita, tu hoje estás querendo, hein? Foi agilizando E ali. aí você tá vendo que você tá criando o clima. E isso passa a ser satisfatório, não é verdade? Isso. Então, assim, mas como que isso vai acontecer se a gente não tem espaço para conversar sobre isso? Tá? Então, o desejo sexual feminino, ele é espontâneo no início do relacionamento, ou às vezes quando a gente vai viajar, então a gente está pensando só na gente, é bom. Mas quando, no dia a dia, num relacionamento estável, ele passa a ser um desejo sexual responsivo. Então, eu posso não estar com a mínima vontade de ter relação. A mínima, entendeu? Eu estou no estado de neutralidade sexual. Mas a gente chegou em casa, eu estou vendo que ele está interessando, ele vai fazendo isso, ele vai fazendo aquilo, ele chega, meu amor, espera para a gente tomar banho junto, entendeu? Vamos fazer isso. Então, ele está criando o clima e eu estou começando a pensar que isso é uma coisa boa, porque outro ponto importante, qual é a importância que você dá para o sexo? Por quê? Muitas mulheres ainda veem o sexo como algo feio, entendeu? Algo, não gosto, entendeu? É uma coisa, infelizmente tá? Interessante, né? Porque assim, caminhou tanto, Não como eu disse no início, né? Exatamente. A gente é tão vaidosa, não é? A gente se arruma, a gente se cuida. Isso. Mas quando a gente vai falar da nossa intimidade, parece que tem algo assim, tá? Então, assim, você vê, ainda escutamos de mulheres que têm vergonha de ficar nua na frente da sua parceria. Entendeu? Tem idade pra isso ou você já viu isso em toda a faixa etária? Que eu digo assim, claro, que já começou a sua vida sexual. Assim. Não tem idade. Porque, assim, da mesma forma que a gente vê uma jovem que está iniciando sua vida sexual, tá? A gente também vê pessoas na menopausa, mulheres que estão sentindo isso.
Só que assim, eu não estou generalizando. Sim. Nós também temos mulheres na sua fase da terceira idade que você vê assim, ela está além da sua geração. Entendeu? Então, assim, e por isso que eu estou dizendo que tudo depende da forma como a gente vê, entendeu? Que a gente enxerga. Porque, presta atenção, se eu tenho uma concepção de que sexo para mim não é uma coisa saudável, tá? Aí é onde entra a ação de vocês. O que é que está por detrás disso? O que é que fez com que você percebesse que o sexo não é algo agradável? Como é que foi na sua fase de adolescência? Como que você via seus pais? Como é que foi passado isso para você? Porque muitas pacientes também relatam o seguinte: mas o meu pai, a minha mãe, ninguém podia falar nada disso dentro de casa, entendeu? Gente, se a gente perguntar num grupo de mulheres hoje, de dizer qual foi o pai e a mãe que disse, hoje nós vamos conversar sobre sexo. Você já está começando. Imagina. É verdade. Ora, até nós que já estamos, a gente está aprendendo a falar sobre isso com mais naturalidade, a gente ainda tem uma certa dificuldade quando a gente vai falar com os nossos. Por exemplo, minha filha, eu quero conversar aqui com você, porque a partir desse momento você vai ter... A gente conversa, mas não é algo assim tão como eu converso com as minhas pacientes. Então, eu estou dizendo a minha experiência. Porém, nós não podemos dizer, eu sou assim porque foi o meu pai e minha mãe que me criou desse jeito. Então, se ele tivesse sido mais aberto, os nossos pais nos dão o que eles têm de melhor. Isso. Então, eu jamais vou poder dizer que foi por causa do meu pai. Tá. Se você hoje é pai ou mãe, como é que você pensa em educar seus filhos? Agora, a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente não tem condições de ressignificar aquela informação que eu recebi? Então, naquela época, meu pai entendeu que ele achava que só podia... Mas hoje eu sou uma mulher adulta, hoje eu tenho um relacionamento em que é permitido a gente conversar sobre isso, porque infelizmente também existe relacionamentos em que a mulher até gostaria de conversar, mas não há uma permissão do outro lado, de não querer falar sobre isso. Não vamos conversar sobre isso não, entendeu? Como se o outro sabe tudo, entendeu? Isso. E você está querendo me ensinar? Entendeu? Não, e eu sei o que é melhor pra você, assim, e acabou. E eu sou homem, né? Aí já vem o machismo também, né? Exatamente. Eu sou homem, eu vou fazer tudo do meu jeito e acabou. Então, assim, a gente sabe que isso dificulta, né? Então, quando se fala em terapia sexual, a gente sempre quer adequar o par, mesmo sendo ela que está me procurando. Mas a primeira pergunta que eu faço, a sua parceria sabe que você está aqui comigo? Que você veio me procurar? A doutora sabe, porque foi ele quem mais me incentivou a vir para aqui. Que bom. Mas às vezes também diz, não falei não, porque ele nem admite isso, não sei o quê. Bem, então a gente sabe que vai ter mais dificuldade, entendeu? Porque não adianta você trabalhar só tá? Aquela mulher que não está conseguindo ter uma boa resposta sexual, quer seja, eu não estou sentindo desejo, entendeu? Ou eu não estou conseguindo ter orgasmo. E nós vamos trabalhar aquela mulher, tá? A gente vai tentar com que ela veja a resposta sexual, entenda melhor sobre isso. Mas aquele homem talvez esteja evitando, não está procurando tanto ela. Será que ele não está com alguma dificuldade? Pode ser, tá? né? Será que não tem algo que esteja interferindo? E aí você vai deixar aquela mulher pronta, mas o homem não está pronto. E aí, será que você vai ajudar ou você vai piorar aquela relação? Já pensou? Entendeu? Um problemão aí, né? Então, por isso a importância que tem de você ver o par, tá? Porque não adianta eu... E outra coisa também é o quê? A gente está na mesma sintonia. Quantos casais também chegam e a mulher... Não, doutor, ele quer todo dia. O meu marido é demais. Entendeu? Não dá para ser desse jeito. Bem, o que ele está desejando não é algo nada de anormal. Ele está desejando. Agora, assim, o que é possível? Porque, assim, se você... O que seria o ideal para você?
tá? Como é que está sendo essa qualidade da relação? Porque quando a gente vai conversar também, uma relação sexual satisfatória não significa eu ter todos os dias. Não é a frequência, é a qualidade da relação. Tudo vai depender, como a gente falou inicialmente, o casal hoje em dia trabalha ambos, Isso. entendeu? Antigamente era só o homem que era o provedor, a mulher cuidava dos filhos e da casa. Então, assim, nem sempre a gente tem a disponibilidade de estar junto, de estar todos os dias, a gente está com disposição. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente tem algo sério para resolver. Então, o que eu sempre procuro deixar claro para o casal é o seguinte: vocês precisam se comunicar. Porque se houver essa sintonia, essa comunicação, essa cumplicidade entre vocês, entendeu? Tá tudo bem. As coisas fluem, né? As coisas mais fluem. fácil. Por quê? Aquela coisa de você achar que o outro tem que saber, isso não existe. E outra coisa, não. E outra coisa, cada relacionamento é único. Não adianta, eu faço assim com o meu tudinho. A minha receita não serve para você. Entendeu? Então, assim, cada um vai ter que buscar como é o seu, o que é que ele gosta, qual o momento mais adequado para vocês conversarem. Entendeu? Então, olha só como é importante a comunicação. Às vezes a gente escuta de uma mulher, quando se tem às vezes esses encontros de mulheres para falar sobre sexualidade. Tá tão devagar o meu relacionamento, eu acho que eu vou fazer uma surpresa para o meu marido. Vou comprar uma fantasia, vou fazer aquilo. E vocês nunca conversaram sobre isso. Entendeu? Ele nem imagina. Quem vai ter Tá. a surpresa é ela. Exatamente. Você chega lá, preparou o clima, fez. O outro chega e diz: o que é isso? Que diabo é isso? Ser você hoje, criatura. Você cai, você desmorona, entendeu? E o que foi que faltou, tá? Faltou o quê? Faltou a comunicação. Porque às vezes, para aquele homem, talvez ele valorize aquilo lá fora. Porque o homem, a gente fica pensando assim: poxa, mas se fosse uma mulher lá fora, você ia achar isso bom, não é? Só porque sou eu. Tá. Como foi que ele também recebeu a educação sexual? A minha mulher é algo sagrado, entendeu? É o que eu mais valorizo. Então, eu não consigo ver a minha mulher fazendo essas fantasias, essas coisas, tá? Porque se você lembrar, na Idade Média, como eu falei, ele casava, ele tinha relação com a sua esposa para procriar, ponto final. Mas o prazer sexual ele tinha lá fora, tá? Então, E a mulher tinha onde? não Não tinha, tinha. ela não tinha. Então, por tinha. isso que existe tanta dificuldade É. hoje, por isso que isso é um aprendizado. O que nós não podemos é deixar de lutar por isso. Quando você falou, é um caminho ainda de formiguinha, tá? Então, assim, nós, enquanto profissionais da área de saúde, o que nós também não podemos deixar é o quê? É de questionar sobre a saúde sexual dessa mulher. Porque em que momento que a gente vai conversar sobre isso com ela? Então, eu sou professora e eu sempre falo com meus alunos. A oportunidade que a gente tem de falar com essa mulher sobre a sua saúde sexual é durante a consulta ginecológica. Então, eu não posso deixar passar isso, entendeu? Porque, às vezes, a mulher, ela vem, ela diz que está com uma dor, que está com um corrimento, mas aí ela gostaria de falar, mas o médico não pergunta, tá? Ela fica envergonhada de falar. Fica por isso. Às vezes, quando está terminando a... Doutor, eu queria perguntar só uma coisa. É porque, olha, está acontecendo que eu não estou com muita vontade, eu queria ver se isso é alguma coisa... Mas se eu der a oportunidade, ora, se faz parte da consulta ginecológica abordar a saúde sexual, Por que não? por que eu não vou perguntar? Mas sabe por quê? Porque nem todos os profissionais também estão preparados Olha aí. para conversar sobre esse tema. Ainda bem que hoje todo residente de ginecologia e obstetrícia ele tem a obrigação de saber questionar, abordar
e aconselhar. Nós temos uma disciplina de sexologia também na faculdade, lá na Faculdade de Medicina. E aí, a gente também fala sobre isso. Por quê? Porque, gente, o médico como um todo, ele precisa saber abordar. Outra coisa, você já imaginou se toda paciente que tiver uma queixa sexual, vai ter que caminhar para o sexólogo, vai ter... Nós não temos sexólogo suficiente para isso. Aham. Entendeu? Então, eu tenho condições de aprender sobre... Entender como é que se dá a resposta sexual, saber diferenciar o que é uma disfunção, o que é uma falta de conhecimento, que é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Ora, eu não sei. Até pouco tempo atrás, se dizia que a resposta sexual masculina e feminina era igual. Entendeu? Então, foi de 2000, tá recente, muito de recente. 2000 para cá, que a Rosemary Basson, uma canadense, ela apresentou, tá, um novo protocolo da resposta sexual feminina. E por que que ela começou a estudar isso? Porque se queixava muito disso, da mulher frígida, a mulher frígida, num relacionamento estável. E não é nada de frigidez. É que eu deixo de ter o desejo espontâneo, tá? Falta de estimulação. Falta de né? estimulação. E de se estimular também, no se pensamento, na estimular. fantasia. Entender. Também, porque tem muita mulher que não se conhece, não se toca, não sabe nem os pontos de prazer dela. Tô errada, doutora? Tá certíssima. E quando a gente vai falar no autoconhecimento, aí vem realmente aquela vergonha, tá? E eu pergunto para ela, você já olhou a sua vulva no espelho? Que é isso, hein? Doutora? Não, doutora, olha, a coisa pior do mundo que eu acho é vir fazer esse exame. Eu venho porque é o jeito. Mas para mim a coisa pior, ainda bem que é só uma vez por ano. Eu digo, olha, você já imaginou se você conhecesse a sua vulva? A vulva é sua, é você que precisa conhecer. Como a gente conhece a palma da nossa mão, tá? Eu vou conviver, eu tenho um momento de intimidade com o outro. Às vezes o outro está me tocando de uma maneira que, aquilo não está sendo bom para mim, aquilo está me incomodando. Mas ele acha que está fazendo o melhor. E como seria o melhor para você? Eu não sei. Eu não sei. Então, quando a gente fala, às vezes, no toque, naquela região do clitóris, que é a nossa região mais sensível. Então, como é que você gosta? Você gosta mais rápido? Você gosta apertando? Você gosta em movimentos circulares? Quem tem que saber disso sou eu. Para que eu possa dizer para o meu parceiro. Isso. Entendeu? Porque o outro vai com a melhor das intenções, mas às vezes aquilo, ao invés de estar sendo prazeroso para mim, aquilo está me dando uma agonia. Ou me machucando. E se eu for dizer naquele momento, vai quebrar. O clima acaba ali. Então, a dificuldade ainda é muito grande. A vergonha da mulher se ver. Outro fator também é o quê? A autoestima. Hoje, o mundo cobra, tá? E a mulher, ela se vê dessa maneira. Eu queria tanto ter aquele corpo. Eu tô vendo quanto aquela mulher tá bonita. Nós somos únicas. A comparação, né? A comparação. E quando você vai... Não, eu vou fazer uma plástica, eu quero tirar essa minha barriga, tá? Eu acho que se eu tirar minha barriga, aí o desejo vai vir. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O nosso desejo, como eu falei, ele está aqui dentro, são os nossos pensamentos, as nossas fantasias, tá? Eu preciso admirar, gostar do meu corpo como ele é. Mudar o que pode ser mudado, tá? Então, realmente, às vezes eu tive 3 filhos, minha barriga está muito flácida, aquilo está me incomodando. É possível? Tá, eu vou fazer, vou ficar bem, tá? Minha mama é muito volumosa, isso é uma coisa que está me incomodando. Tem muita coisa que a gente pode, e isso vai fazer com que eu fique bem. Mas espera aí. Às vezes eu quero me transformar. Eu não quero eu quero uma outra pessoa. Aí complica, né, doutora? Sim. Aí complica. Então, olha só. Na hora do desejo, na hora do tesão, qual parceiro que vai chegar e vai dizer, eu tô morrendo de vontade, mas essa sua estria, essa sua barriga, Essa celulite. ninguém enxerga isso. Basta dizer o seguinte, meu marido, por exemplo,
barrigudo, é isso. Aí a minha amiga chega e diz desse jeito: que foi que você achou naquela pessoa? Eu não acredito, não, que tu tá paquerando esse homem horrível. Para mim, ele é maravilhoso. Por quê? Porque nós não programamos. Eu quero assim. Eu quero de olho azul, eu quero bronzeado, eu quero assim. Não é desse jeito. Entendeu? Quando bate o desejo a gente não tem como escolher. É aquilo. Então, não é, ele é atraente para mim. Não precisa ser para você. A atração é Entendeu? espontânea. A atração é espontânea. Então, quando você está atraído por alguém, você não está vendo, não, eu fiquei com vontade, mas com aquela barriga, não. Você não vai ver isso. Entendeu? Porque é algo mais forte do que você. Então, nós, mulheres, também precisamos o quê? Aprender a valorizar, a gostar do nosso corpo. Entendeu? E não querer se basear no corpo que a gente vê. Entendeu? O meu corpo é esse. Vamos procurar valorizar as outras coisas boas que eu tenho. Eu sou uma mulher saudável, tá? Eu posso caminhar, tá? Eu tenho, assim, eu posso me arrumar. Tantas coisas boas que a gente pode fazer. E às vezes a gente fica focado num ponto e você deixa de enxergar os outros. E isso também acontece na resposta sexual. E passa a murmurar, né? E a murmuração faz o quê? Afasta os outros de perto de você. Então, uma mulher alegre, ela pode ser horrível, mas ela é atraente. E a beleza interior dela é o que atrai, né? Exatamente. E o quanto isso é importante, a beleza interior, porque a nossa beleza não tem idade. Então, se você for olhar o físico, as mulheres de 25 anos para baixo aqui são mulheres bonitas, entendeu? Porque uma mulher de 50, de 60 anos, por mais malhada que ela seja, gente, você não pode comparar o corpo dela com uma de 25 Ali na anos. gravidade, né, doutora? Claro! Você não é nem isso. Eu fico pensando na Lady Diana, Princesa Diana, Sim. né? Então você vê ali uma mulher belíssima, mas ele não queria nada com ela, queria com a outra, que era desprovida de beleza. Exatamente. Pra gente, você né? deu um E exemplo interessante. Mas para tá? ele, Não para é. mostrar que a beleza externa não é o suficiente. É algo mais, né? É muito mais. Então, assim, isso também é, quando eu falei que às vezes a gente foca muito num ponto e esquece as outras qualidades boas, as outras coisas boas que a gente tem na vida, Sim. isso também acontece na resposta sexual. Às vezes essa mulher ela está relatando que não consegue ter o orgasmo. Eu não consigo. E aí você já vai para a relação pensando, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou conseguir. Você está focado apenas no orgasmo. Outra informação importante é que nós sabemos, a literatura nos mostra que 80% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo na penetração, tá? Então, não é tem alguma coisa errada comigo, isso aqui. Por que minha amiga disse que com ela acontece e comigo não acontece? Não tem nada de errado. E às vezes você está tão focada nisso que você deixa de vivenciar o desejo, aquela pessoa te desejando, te abraçando. Você não vivencia aquilo. Eu posso ter uma relação sexual satisfatória e não necessariamente ter chegado ao orgasmo, tá? Então, a gente precisa também parar com essa cobrança, tá? Ah, mas eu quero chegar ao... Tudo bem, você quer. Existem outras maneiras, desde que você se permita, tá? Então, você pode ser tocada, tá? O outro pode te tocar. Você pode o sexo oral, entendeu? Então, tudo isso vai depender da intimidade que exista entre aquele casal. Volta na comunicação, né, doutora? Volta na comunicação. Se a gente for um pouquinho mais adiante e a gente falar também sobre os brinquedos eróticos, Sim. tá? Imagine você, um homem em que quantos homens acham que é ele que é o responsável pelo meu prazer? Ninguém é responsável pelo meu prazer. A responsável pelo meu prazer sou eu. E às vezes você ainda escuta assim, mas a minha namorada anterior, ela sempre chegava ao orgasmo e você não está conseguindo.
Ou seja, uma fala desnecessária. Muito desnecessária, né? Que, digamos, se a situação já estava ruim para ela, ela Piorou, vai ficar né? pior ainda. Não vai Não é conseguir, verdade? não. Então, assim, poxa, então quer dizer que eu sou anormal. Homens, Entendeu? O problema escutem não a está- doutora, por favor. Sem esse tipo de comparação, né, Entendeu? doutora? Então, tenha Porque aí santa merece aquela resposta. paciência. Volta pra ela, então. Exatamente. Então, assim, é demais. Então, quando a gente existe, por que eu estou querendo dizer isso? Porque se não existe aquela intimidade, se o parceiro não percebe, se ele não tem essa sensibilidade de achar, conhecimento também, de achar, não sou eu que sou responsável, estou aqui para compartilhar com você, mas às vezes, se através de um vibrador, isso vai te fazer bem, eu acho que é importante você ter, a gente pode complementar isso. Ou seja, eu ser estimulada, incentivada, mas isso precisa ter cumplicidade, porque se não tiver, não vai dar certo. Até assusta, né? Até assusta, porque vai dizer, quer dizer que você está me trocando por isso? É isso que está fazendo você? Por uma, digamos assim, ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Verdade. Então, assim, todos nós ainda somos pobres de conhecimento quando se trata de educação sexual. Tá? Porque é uma coisa muito recente também, né? Essa quebra de tabu, esse início, porque eu conheço histórias de mulheres que ainda estão vivas, né? Então, são gerações anteriores, mas que não tinham conhecimento nem do orgasmo, não sabiam o que era o orgasmo. Então, não tinha esse prazer. Então, como é que passa para o filho, para a filha, né? Que não passa nenhuma informação, e essa filha já vai aprender, e ali, se tiver o orgasmo, começar a entender, passa... Então, é uma coisa de tartaruga, como você diz, muito lentazinha, porque tem todo o tabu, né, de se falar sobre e de conhecer sobre, né? Então, é algo muito recente ainda, essas novas informações, né? Ou aprende de uma forma errada também, né, doutora? Distorcida, lá na escola, daquele jeito, com as amigas, ou com filme, ou com não sei o quê. Ah, faz assim, ou faz assado, ou não faz jeito nenhum. É complicado também o jeito que se aprende. Na realidade, você falou aí na escola. As escolas, no papel, existe até toda essa formação de se ter educação sexual, e que essa educação sexual deveria ser no modelo transversal, ou seja, qualquer professor poderia falar sobre isso. Aí, se a gente for na vida real, isso existe? Isso não existe. Eu fui chamada para fazer uma palestra com o pessoal da 8ª série. Então, o que foi que eu fiz? Eu digo, eu preciso que vocês façam sobre higiene menstrual. Olha o tema. Eu disse, eu quero muito que vocês façam uma cartinha, falei com a coordenadora da escola, para os pais, convidando-os também, entendeu? Dizendo que a gente vai falar sobre isso. Por quê? Quando você vai falar sobre qualquer tema relacionado à educação sexual e os pais não são avisados, eles acham, como eu achando que meu filho está num lugar seguro, que está aprendendo isso, e estão falando sobre isso. Infelizmente, eles veem isso de uma maneira pejorativa. Eu acho assim, Entendeu? estão ensinando meu filho a atrasar lá na Exatamente. escola. Então, isso, eu né? sempre falo, quem dera nós pudéssemos o quê? Trabalhar com professores e com os pais. Porque se nós trabalhássemos com eles, os nossos filhos teriam mais facilidade. Verdade. Entendeu? Mas assim, gente, não é momento, não é aqui pra gente dizer, esses pais que não sabem nada. Não é que não sabe, ninguém nunca passou isso. Então, assim, a gente precisa começar. O que eu sempre falo é o seguinte, a educação sexual, ela já passou da hora de começar, de fazer parte, mas fazer parte de uma maneira real, entendeu? Nas escolas. E de acordo com Entendeu? a faixa etária, né? De acordo com a faixa etária, de acordo com o tema do momento, o que é que... Por exemplo, você vê uma criança de 7 anos, entendeu? Ela pode estar ali se masturbando na sala. Essa criança, ela não tem noção de que aquilo é sexo. Ela sente encontrou, prazer. ela tocou e aquilo está sendo gostoso para ela. A professora, meu Deus do céu, você vai para a sala da diretora, entendeu? Você vai, chama a atenção dos outros colegas, tudinho. Mas por quê? A professora ela não sabe como lidar com aquilo. Exatamente. Entendeu? E vem. Então,
Aí eu sempre pergunto, eu dou esse exemplo para os meus alunos e digo, vem cá, se você tiver um filho e ele com 4, 5 anos acontecer isso, tá ali, você está todo mundo assistindo televisão, e ele tá ali em cima do bracinho do sofá e fala, o que você vai fazer? Entendeu? Porque a gente precisa o quê? É algo prazeroso, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o seu quarto. Quando a gente vai tomar banho, a gente toma banho na frente de todo mundo? Quando a gente vai tirar a roupa, a gente tira na sala, na frente, a gente não vai para o quarto, não tira a roupa. Quando a gente vai tocar aqui, porque a gente não fica vestido, eu estou dizendo como eu falo para o filho, entendeu? Sim. Então, a gente vai fazer isso ali no quarto, entendeu? No seu quarto, você pode ficar à vontade. E pronto. Ou então, uma outra forma, se é muito pequeno, entendeu? Distrai ele, chama para outra coisa. Vamos brincar disso aqui, vamos fazer isso. Tira o foco, né? Tira o foco, entendeu? Mas não olhar e chamar a atenção como se aquilo fosse a coisa pior do mundo. Como é que isso vai ficar na cabeça dessa criança? Despertar, né? Exatamente. Então você já está mostrando que é uma coisa horrível, entendeu? Que não pode isso, entendeu? Muito complicado, né? Muito complicado. Gente, que papo maravilhoso. Tô assim, ó. Muito rico, Rico demais, né? Se a gente pudesse ficaria aqui horas e horas e horas, mas a gente não tem todo esse tempo. A né? saúde sexual é um tema assim infinito, entendeu? Tem muita coisa para a gente falar. Mas isso aí é um ponto. Então, quem tiver a oportunidade de ouvir isso, já é algo que você pode começar a despertar na sua mente, entendeu? A importância e poder ver a saúde sexual como algo mais natural. É isso que eu quero dizer. É natural. É algo natural, né? Que vemos com outros olhos, né? E que faça parte da conversa em casa, né, doutora? Eu acho que se você pudesse, pra gente arrematar a nossa conversa, um conselho para as mulheres, né? De todas as idades, claro, né? Das mais jovens, de jovens para cá, não criança, mas o que a gente poderia falar sobre isso? Um conselho da doutora. Olha, para as mulheres, eu diria o seguinte: procure alguém que você confia. Porque nem sempre a primeira pessoa vai ser a sua parceria. Mas às vezes a gente tem uma amiga, a gente tem uma tia, entendeu? Eu nem vou dizer tanto a mãe, porque nem sempre é a mãe que eu tenho essa liberdade de falar sobre esse tema. Eu sempre digo alguém que você confia. E pergunta como é que foi. Às vezes pode ser alguém mais velho, né? Geralmente, como é que foi para você? Eu tô sentindo dificuldade nisso, eu tô achando que seria importante, tá? Procurar o seu ginecologista quando você tiver oportunidade. Não deixe de falar, de tirar essas dúvidas. O ginecologista, ele precisa estar apto a orientar a sua paciente quanto à sua saúde sexual. Entendeu? O que nós não podemos é ficar calado e dizer, não, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Não, por favor, isso não. Não é? Então se conheça, não é? Se permita. Se permita. Exatamente. E viva! Isso, e viva, né? Doutora, foi um prazer te conhecer, foi um prazer te receber aqui na nossa mesa, no nosso novo cenário. Pois é, estamos de cenário novo. Novo cenário novo. Eu que agradeço, estou muito feliz. E tá sempre aberto. Quando quiser voltar, será um prazer te receber. Isso. Não é isso, Obrigada. Duda? Pois é, verdade. Exato. Então, se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Conhece alguma mulher que tá precisando de algumas dicas? Manda esse vídeo pra ela, Pois não é. é? Tem muita Pois coisa é. boa. Aqui vai o sininho. É isso aí. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente, porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.